Fala, ser humano, aqui Paulo César Soares, professor PC, falando para o meu canal, beleza? Nosso assunto de hoje é o tópico frasal, ok? Vem comigo. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre o tópico frasal é sobre a sua definição, né? Primeiro, falar que essa nomenclatura tópico frasal ela é trazida para nós pelo professor Otton Maci Garcia, ok? No seu livro Comunicação em Prosa Moderna, legal? É ele que introduz essa nomenclatura e a partir daí a galera começa a falar sobre. Mas há outros professores que chamam de outra forma. Por exemplo, um livro que eu uso muito chamado Roteiro de Redação, eu esqueci agora qual é o nome do autor principal, são alguns autores, né? Um conjunto de autores. Eles chamam o tópico de frasal de palavra-chave. Tópico frasal, palavra-chave. Também é válido? Também é válido. O que você precisa entender é o seguinte, que a bem de estabelecer a coerência de um parágrafo, a bem de estabelecer a coerência do próprio texto, por assim dizer, é necessário que você eleja um assunto principal em um determinado parágrafo. Esse assunto principal, e aí essa nomenclatura, né, por assim dizer, eu utilizo, mas eu não aprendi em um livro, eu uso porque acho que fica mais fácil para o aluno entender, sei lá. Você precisa usar um ponto de ancoragem. Essa palavra-chave, né, esse tópico frasal, nada mais é do que um ponto de ancoragem, onde você vai prender todas as ideias que vão vir subsequentes dentro daquele parágrafo. Então, existe uma ideia principal, existe uma colocação principal, existe um assunto principal e dele vão surgir todos os outros assuntos secundários do seu parágrafo. Mas esses assuntos vão estar presos àquele. Então, a este assunto que todos os outros se prendem, nós chamamos tópico frasal ou palavra-chave. Tudo bem? Ofensas em redes sociais. Amizades desfeitas. Tem ponto aqui, tá? Horror a críticas. Agressões de diversas naturezas. Essas aqui são situações, né, são atitudes tomadas por pessoas extremistas, né? Ofendem as pessoas em redes sociais, desfazem amizades, têm verdadeiro horror a críticas e agridem de diversas formas, de diferentes formas. Às vezes fisicamente, às vezes moralmente, enfim. Isso aqui são características, são atitudes de pessoas com um perfil extremista. Aí em seguida eu digo, ser extremista não só é um atraso pessoal, como também é um risco para a sociedade. Então, ofensas em redes sociais está ligado a ser extremista? Sim. Amizades desfeitas está ligado a ser extremista? Sim. Horror a críticas está ligado a ser extremista? Sim. Agressões de diversas naturezas está ligado a ser extremista? Sim. E o que é ser extremista? Na minha concepção, na minha opinião, não é só um atraso pessoal, como também é um risco para a sociedade. Mas PC, como assim opinião pessoal? Isso não é uma verdade? Não é uma verdade, porque quem é extremista pode discordar. Entende? Quem não é também pode, né? Senão eu me faço extremista. O fato é que não há uma verdade absoluta a esse respeito. Não é assim cientificamente que se define alguém que é extremista. Isso aqui não é uma definição científica, não é uma definição empírica, não é uma definição dicionarizada, mas sim é uma definição filosófica.
É uma definição que se baseia no meu pensamento. Eu adjetivei, né? Eu coloquei adjetivos ali que funcionam de forma pessoal, tudo bem? De forma subjetiva, beleza? Então, ser extremista não só é um atraso pessoal, como também é um risco para a sociedade. E aí eu continuo. Tanto o aumento do feminicídio quanto a aproximação com ideias fascistas ou comunistas aludem a essa perspectiva. Que perspectiva? A perspectiva de que ser extremista não só é um ato, um atraso pessoal, como também um risco para a sociedade. Então, veja, aquilo que eu coloquei antes desse período aqui, que está bem no centro, bem no meio, aquilo que eu coloquei antes do ser extremista, aponta para ele. Vou marcar aqui, ó. Ser extremista. Tudo bem? Então, isso aqui aponta para ser extremista. Isso aqui também. E isso aqui também. E isso aqui também. E isso aqui. Isso aqui, ó, define de uma forma filosófica o que é ser extremista. Beleza? Tanto o aumento do feminicídio quanto a aproximação com ideias fascistas aludem, representam, apontam para essa perspectiva, que é qual? É como ser extremista. Consegue me entender? Então eu tenho aqui uma ideia que vai impulsionar ou que vai justificar todas as outras informações que aparecerão no meu parágrafo. Então, nesse caso, esse é o meu tópico frasal. Consegue me entender? Essa é a minha palavra-chave, ok? Variando de autores. Consegue me entender? Então, tudo que acontece no meu parágrafo aponta para ali, volta para ali ou dali sai, dali é proveniente. Consegue me entender? Eu vou colocar mais um parágrafo aqui, ainda utilizando a mesma temática, ok? Aqui já está rolando um parágrafo de desenvolvimento, né? Que é uma consequência natural, um segmento daquele parágrafo de introdução. Naquele parágrafo de introdução eu falei sobre comportamento extremo e apontei duas situações que eram o aumento do feminicídio e a aproximação com ideais fascistas ou comunistas. Beleza. Aí olha só, estou aqui falando sobre essa situação do aumento do feminicídio. Então, vamos lá, vamos de leitura. Desde muitos anos até os dias atuais, o assassinato, que tem uma vírgula que no vídeo parece que não está aparecendo, vou reforçar aqui, os assassinatos de mulheres por serem mulheres acarreta perdas irreparáveis, pessoal e socialmente, evidenciando a crueldade do comportamento extremista. Isso porque, ao se observar Maria da Penha, em 1983, paraplégica após tentativa de feminicídio, aqui tem um parágrafo, também ficou apagado, um parágrafo, um parêntese, vírgula, bem como ao se tomar conhecimento de mais de 1.200 casos do mesmo crime, só em 2018, segundo o G1, faz-se perceptível que o comportar-se absolutista se desdobra no aumento de tais atos, além de ser ameaçador, destrutivo, não só à agredida e a seus familiares, como também a toda uma geração de mulheres afetadas pelo medo dentro e fora de seus lares. Legal? Aí, se liga, presta atenção. Aqui de roxo eu marquei o meu tópico frasal. É o tópico frasal porque está no início? Não. Mas é o tópico frasal porque é o assunto que eu estou puxando lá da introdução e misturando com o assunto do desenvolvimento. Como assim? Lá na introdução eu falei sobre o comportamento extremista, falando que ele não era legal. Legal? E falei que uma das provas disso que mostrava que o comportamento extremista não era legal era o aumento do feminicídio. Aqui em cima eu falo do feminicídio.
o assassinato de mulheres por serem mulheres. E está marcadinho de verde, por quê? Porque eu quero chamar a atenção por ser uma perífrase, beleza? Depois me pergunta nos comentários, se necessitar, o que é a perífrase. Mas a perífrase é bem útil, porque ao contrário do sinônimo, que às vezes tem uma palavra só, a perífrase é mais longa, né? Então, como você está no desenvolvimento, é uma forma de você conseguir mais linhas, né? Sem ter que encher linguiça, beleza? Então tem uma perífrase aqui, o assassinato de mulheres por serem mulheres, que alude a uma perífrase do feminicídio. Então tá aqui o meu tópico frasal. Mas veja, o que eu fiz nesse parágrafo? O que mostra que isso aqui é um tópico frasal? Primeiro eu contextualizei desde muitos anos até os dias atuais, e aí que acontece isso aqui, o assassinato de mulheres, o feminicídio, acarreta perdas irreparáveis pessoal e socialmente, evidenciando a crueldade do comportamento extremista. Essa é a ideia inicial, essa é a ideia principal. Por que eu estou afirmando isso? Isso, que é o que eu me referi aqui atrás, porque, e aí eu venho com uma explicação sobre essas afirmações aqui. Veja, ao se observar Maria da Penha em 1983, aí eu vou falar de muitos anos, ficou paraplégica, a tentativa de feminicídio tal, e se tomar conhecimento de mais de 1.200 casos do mesmo crime. Qual o mesmo crime? Feminicídio. Só em 2018, e aí eu estou falando de dias atuais, tá bom? Segundo G1, faz-se perceptível que o comportar-se absolutista, comportamento extremista, tudo bem? Legal? Estou voltando para cá de novo. Se desdobra no aumento de tais atos. Que atos? A agressão contra a Maria da Penha, os feminicídios aqui, os 1.200 casos. Então esse comportamento se desdobra no aumento do feminicídio. Além disso, é ameaçador, destrutivo, não só a agredida e aos seus familiares, e aí eu estou falando do cunho pessoal, tudo bem? Como também a toda geração de mulheres, a toda uma geração de mulheres, e aí estou falando do social, afetadas pelo medo, que é uma das consequências desse comportamento aqui, dentro, e aí eu falo do pessoal de novo, e fora de seus lares, aí eu falo de novo do social, beleza? Então, na verdade, você percebe que tudo aquilo que eu vou utilizar no meu parágrafo, tudo aquilo que eu utilizo no parágrafo, de uma maneira ou de outra, está ancorada no mesmo ponto. Tudo bem? Tudo aquilo que eu estou usando está ancorado na mesma afirmação, na mesma situação, que a gente vai chamar de tópico frasal. Beleza? É isso. Bom, estou finalizando aqui nosso bate-papo sobre o tópico frasal, sobre a palavra-chave. Eu espero que você tenha gostado. PC, tu não vai terminar o texto? Não vou terminar o texto, porque não vem o caso, né? Só queria mostrar que cada parágrafo precisa ter um núcleo, precisa ter uma ideia central, da qual emanam as outras ideias e na qual todas as outras ideias estão presas, né? Estão ligadas, né? Estão, enfim, conectadas ali, tudo bem? A ideia é que você perceba que tem tópico frasal na introdução, tem tópico frasal no desenvolvimento 1, tem tópico frasal na conclusão, enfim. Ter um tópico frasal nada mais é do que você ter uma afirmação, ter uma colocação que vai servir de núcleo para o seu parágrafo inteiro, ok? Nessa palavra-chave, nessa expressão-chave, nessa frase, né, nesse período importante, que vão se prender, né, as outras afirmações. Essa parte do texto que vai servir também, muitas vezes,
como base para que você estabeleça coesão, né, com outros períodos, enfim. E é necessário que você entenda que existe o que é, para que você possa também reproduzir, possa escrever de forma parecida. Mas quanto ao formato do parágrafo que você utilizou, dos parágrafos que você utilizou, esse formato é só um de tantos outros possíveis, ok? No meu desenvolvimento ali, eu faço referência a alguns acontecimentos que podem ser considerados históricos, né, já que a tentativa de assassinato da Maria da Penha acabou gerando uma lei, né, tem um nome, uma lei com o mesmo nome, e também fiz menção a uma técnica chamada comprovação, em que eu falo de números, falo de dados, ok? Que são externos à minha opinião, à minha colocação, mas que são comprováveis através de acesso simples a qualquer fonte. Tudo bem? Então é isso, espero ter podido ajudar você. Se inscreva no canal, dá um joinha aí se possível, fica com a gente. Valeu, abraço, até uma próxima.